O Carlos Azevedo falou que os evangélicos se tornaram o que criticava no passado, que é os católicos. Um evangelho superficial. Boa. A Thaís Branco disse que hoje o evangelho está gourmetizado. E aí a última pergunta é: qual a diferença entre ser templo do Espírito Santo e ter o Espírito Santo? Não, excelente leitura do Carlos, né? Carlos Azevedo, excelente leitura. Sim, nós nos tornamos aquilo que nós criticávamos. A gente falava muito de idolatria, né? Idolatria, sem saber o que é idolatria. Olha o que a igreja evangélica se tornou, se nós não somos realmente os grandes idólatras dessa geração. Poxa, a gente idolatra pastor, a gente idolatra cantor, e eu vou dizer mais, a gente idolatra templos. Pô, eu lembro quando eu cheguei na igreja, os meninos vão lembrar aqui, quando eu cheguei na igreja, os moleques não podiam sentar na beirada do altar. Aí eu tive que chegar lá e falar, gente, isso aqui não é um altar, isso aqui é um palco, gente. Isso aqui é um palco. Que altar? Isso aqui é uma elevação que nós fizemos para poder dar destaque para quem vai falar, para que ele seja melhor visto e compreendido. É para facilitar a comunicação. Isso aqui é um palco, isso aqui não é altar. Altar é você. Se você não for altar, isso aqui nunca vai ser um altar. Isso aqui é um palco. Aí você não pode sentar porque é desrespeito. Você acha que Deus tá lá em cima falando assim, ó, anjos, maldiçoa aquele ali, ó, sentou, vixe, sentou no altar. Pode mandar uma maldição para esse menino aí. Não tem o menor sentido isso. Então a gente idolatra isso. A gente idolatra aquele púlpito de madeira. Não, aquilo ali, a gente idolatra o óleo ungido. A gente idolatra tudo. Então nós viramos idólatras. Isso é um fato. Idolatria. A gente idolatra, cara, a gente idolatra outras pessoas, assim, como se essas pessoas fossem inerrantes. E a gente só faz isso porque não conhece. Mas para mim, a pior de todas as idolatrias. A igreja evangélica idolatra Deus. E isso é a pior de todas as idolatrias. Porque nós criamos uma imagem de quem Deus não é. E colocamos essa imagem no lugar de Deus. Nós idolatramos Deus. Não é só que a gente está idolatrando um cara que canta bonito. Não é só que a gente está idolatrando um artista bom, um músico bom. Não é só que a gente está idolatrando um lugar que a gente vai lá prestar culto a Deus. A gente está idolatrando Deus porque a gente está cultuando uma imagem de Deus. Uma imagem que não é Deus. Uma imagem que não representa Deus. Então viramos, sim, idólatras de primeira. Nossa, de primeira. E a última pergunta é: qual a diferença entre ser templo do Espírito Santo e ter o Espírito Santo? É que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre todos e todas, né? Naquele dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito de Deus foi derramado sobre todas as pessoas. A partir daquele momento, a partir daquele instante, cumprindo a profecia do profeta Joel, né, o Pedro, inclusive, vai pregar esse sermão ali no pátio do templo. Ele vai falar, para que se cumprisse o que disse o profeta, que o Espírito seria derramado sobre todos e todas, né? Então, agora, a abundância do Espírito de Deus. Então, quando o Espírito é derramado sobre todos nós somos cheios do Espírito Santo. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo, porque o Espírito agora foi derramado em nós. E uma vez que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos casa do Espírito Santo. Nos tornamos habitação do Espírito Santo. Então, qual que é a ideia do templo do Espírito Santo? A ideia é que, conjecturando ali com aquele modelo que eles tinham, eles possuem um templo, eles estão ali em Jerusalém, tem um templo ali, e dentro do templo tem uma salinha chamada Santo dos Santos. E naquela salinha chamada Santo dos Santos, onde está a Arca da Aliança, é ali que Deus habita para eles. É dali que eles olham Deus. Então aquilo é o templo de Deus. E aí é como se Jesus estivesse falando pra gente o seguinte, ó, agora eu não tô mais habitando ali atrás daquela cortina. Agora vocês são o templo de Deus. Então, onde vocês estiverem, eu também estarei e eu vou habitar entre vocês. Vocês serão a minha casa. Então, isso não é o indivíduo, isso é o coletivo. Onde vocês estiverem, como vocês se reúnem aqui no templo, onde vocês se reunirem, eu estarei com vocês. Eu não estarei mais no templo. Não é o templo agora que é a minha casa, vocês são a casa. Vocês são o templo. É engraçado que o Ney falou sobre Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
E isso tem uma conotação que é muito interessante. É um pouco de tecniquez de novo, mas depois vai fazer sentido. Eu vou tentar trazer uma aplicação mais prática sobre isso. Porque quando Jesus fala isso, as pessoas vão para cima dele, né? As pessoas vão arrebentar mesmo com ele ali. Por quê? Qual que é o problema? O que ele estava falando? Então, pra gente, caminho, verdade e vida, pra gente é uma coisa extremamente comum. Mas para um judeu ali no primeiro século, quando ele ouve Jesus falando aquilo, eles se sentem extremamente afrontados. E por quê? Porque o templo que está ali diante deles, ele é um templo que tem 3 pavimentos, ele é quebrado em 3 partes. Ele tem o átrio, o pátio do templo, onde todas as pessoas têm acesso, é onde as pessoas vão levar as suas ofertas, enfim, é um lugar onde as pessoas têm acesso. Você tem depois o lugar santo, que é o lugar que os sacerdotes, apenas os sacerdotes têm acesso, e você tem o Santo dos Santos, que aí é aquela salinha de 5x5 que tem a Arca de Deus, etc. E naquela salinha de 5x5, o sumo sacerdote apenas pode entrar uma vez por ano, que é no dia de Yom Kippur, como nós falamos aqui. Ele entra para poder oferecer sacrifício por ele mesmo e por todo o povo, né? Então naquela salinha de 5x5 no templo, eles construíram aquilo sobre o que na teologia a gente vai chamar de a pedra fundamental, porque foi a pedra onde o Abraão ofereceria o Isaac como sacrifício. Então ali no Santo dos Santos é onde está tudo isso, todos esses elementos sagrados. E para você passar por cada uma dessas portas do templo, todas aquelas portas tinham uma nomenclatura. O nome dessas portas eram Derê, Emê e Shaim. É só, se você quiser, depois pesquisa no Google. Derê, Emê, Shaim. São as portas do templo. O Derê é a porta que vai te levar até o pátio. O Emê é a porta que te leva até o santo. E o Shaim é a porta que te leva até o Santo dos Santos. Derê, Emê, Shaim. Que traduzido significa caminho, verdade e vida. Então, quando Jesus diz eu sou caminho, verdade e vida, eu sou Derê, Emê, Shaim, ele está dizendo o seguinte: sabe essas portas que vocês andam no templo até chegar no Santo dos Santos? Eu sou a porta. É por mim que vocês vão entrar. Vocês não vão mais atravessar esse corredor aqui. Vocês não vão mais passar por essas 3 portas do templo, porque eu sou. Sabe quando ele olha e fala assim, derrubem este templo e eu construirei outro em 3 dias? E o apóstolo João, com sensibilidade, vai dizer, e quando Jesus disse isso, ele se referia a si mesmo, ao seu próprio corpo. É isso que ele está dizendo. Ele está falando, esse templo aqui acabou. Passou o tempo dele. Acabou. Porque agora, um novo templo eu estou construindo. E qual é esse novo templo? Esse novo templo, ele se referia a si mesmo. Ele se referia a nós. Então, nós somos agora, através de Jesus, nós passamos pelo Derê, Emê e Shaim, caminho, verdade e vida. Nós ultrapassamos as portas do templo e chegamos no Santo dos Santos, o lugar onde Deus está. Então, Jesus nos leva até ele. Entende? Então, nós somos, em Jesus, nós somos o templo de Deus. Essa talvez seja a melhor explicação que eu entendo para explicar pra gente o que é ser templo de Deus. O que é ser habitação de Deus. Então, passa por Jesus isso. Se você passar por Jesus, você chega no Santo dos Santos. Se você passar por ele, você chega onde você tem que chegar.